primeiro domingo de fevereiro é na Igreja Católica em Portugal, o domingo em que as comunidades são convidadas a lembrar o trabalho que é desenvolvido pela Universidade Católica Portuguesa. E por isso, queremos hoje conversar no programa 100x7 com a reitora da Universidade Católica Portuguesa, a professora Isabel Capeloa Gil. Cumprimento, muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. E é uma conversa que temos quando o terceiro mandato iniciou há pouco tempo, não é? A tomada de posse foi há pouco tempo, e aí enunciou 5 prioridades para este mandato. E podemos dizer que existe uma linha comum, ou que as aproxima, pelo menos, a essas prioridades e que está relacionada com a digitalização, com esse ambiente tecnológico em que nos envolvemos? É verdade, quer dizer, são 5 prioridades novas, mas que aprofundam também linhas de desenvolvimento da Universidade, como não podia deixar de ser. Eu diria que de todas elas, há 2 que eu gostava de salientar. Falou da questão da digitalização, que vem, eu creio, é um dos pontos que é importante naquilo que tem vindo a ser o desenvolvimento da Universidade desde que eu também posso, não quer dizer que antes também, obviamente, já havia processos digitais dentro da Universidade, mas digamos que, também, não é? Exatamente, mas enquanto estratégia de transformação, lançámos em 2016 a Iniciativa Católica 4.0, que depois tem tido iterações diversas, Católica Digital, e continua a estar no centro das nossas preocupações. É uma linha comum, mas sempre diferente. Porque é algo que aprendemos nestes últimos anos. Há uma grande maturidade neste momento na forma como se olha o papel das novas tecnologias e da digitalização nos modelos de ensino. O processo da pandemia e da Covid veio desconstruir alguns mitos e tirar também alguns medos. Quer dizer, acho que tivemos aqui uma aceleração extraordinária, não só na adoção das novas tecnologias, mas também perceber qual é verdadeiramente o seu impacto, de que forma é que elas podem ser úteis e, portanto, utilizadas juntamente com outras metodologias inovadoras nos modelos de ensino e aprendizagem dos estudantes, mas também foi evidente neste período que não estamos, nem as tecnologias neste momento o permitem, ponto 1, não são imersivas ao ponto de o permitirem, nem as nossas gerações altamente tecnológicas de millennials está preparada para deixar completamente o ensino presencial. E foi com essa preocupação que quis um novo pelouro na equipa reitoral ligado à inovação? Exatamente. Temos uma pró-reitora neste momento para a inovação, temos 2 pelouros novos, houve uma redistribuição também de pelouros e 2 áreas que tomam uma dimensão mais, digamos, proeminente nesta equipa reitoral. Tínhamos o pelouro de investigação e inovação no anterior mandato. Neste momento os 2 pelouros estão autonomizados e isso permite que cada um deles possa aprofundar mais aquilo que são as suas atividades, competências e portanto, a sua missão. Perguntava-lhe o que é que faz do Campus Veritate o maior projeto infraestrutural da Universidade Católica Portuguesa? Bem, em primeiro lugar, pelo custo, que de facto não é só, é um dos maiores projetos de investimento em infraestruturas de ciência e de ensino superior em Portugal. Portanto, é vultuoso. São 2 edifícios com 55 mil metros quadrados de área que vão, de facto, digamos, transformar a face do campus de Lisboa da instituição. A Universidade tem crescido muito desde 2017, nos últimos 7 anos, crescemos 32% em número de estudantes. Se pensarmos que o último edifício construído para este campus acabou de ser construído em 91, nós mais do que triplicámos a carga de ocupação dentro deste campus quase como um aeroporto. Bem, é quase como um aeroporto, mas é um bocadinho, sim, é um bocadinho diferente, porque nós aqui temos consciência e somos capazes de encontrar uma solução, digamos, a curto prazo. E o aeroporto, mas agora esperemos que seja a médio, sim, não é? Mas para quando esse campus começa de facto a surgir? A nossa
estimativa, a melhor estimativa que temos é que vamos, em 2025, começar as obras. Exatamente. O que é que faz dele diferente? Um campus inteligente e sustentável? Porquê? É um campus inteligente, sustentável, vai-nos permitir libertar o Campus Sul também da pressão dos carros, não é? Portanto, permite uma rearrumação. Todas as faculdades vão ganhar espaço neste novo projeto integrado do Campus da Palma de Cima. Vamos ter um conjunto de infraestruturas tecnológicas de excelência, com salas equipadas para permitir utilização híbrida, em presença remoto, permitir também a utilização de tecnologias imersivas. Vamos ter centros de conhecimento, iLabs, vamos ter empresas incubadas no campus e depois um conjunto de outras funcionalidades, porque, como eu dizia há pouco, a experiência do campus continua a ser essencial para não só o processo de aprendizagem, mas o processo de socialização que é o ensino superior e que todos nós vivemos quando frequentámos como jovens estudantes de licenciatura as universidades desse mundo. E que impacto terá? Acredito que as obras terão desde logo um grande impacto no meio envolvente, mas sobretudo depois o campus, que impacto terá na sociedade, na cidade, no ensino universitário? Nós vamos, portanto, esta infraestrutura vai criar espaço, dimensão, capacidade à universidade, mas não só à Universidade. A Universidade Católica faz serviço público. O que nós somos uma instituição de utilidade pública e, portanto, criamos conhecimento diretamente através dos nossos estudantes e dos nossos investigadores, mas vamos também criar postos de trabalho. Vamos criar valor na cidade de Lisboa e em Portugal com a atração de estudantes internacionais, de investigadores, de profissionais que queiram fazer formação no nosso campus. Creio que a Católica está particularmente bem posicionada e tem vindo a fazer ao longo dos anos, está particularmente bem posicionada para atrair talento internacional para a formação. Nós neste momento temos 118 nacionalidades diferentes nos 4 campi da Católica. Crescemos nos últimos anos, nos últimos de novo 7 anos, 76% no número de estudantes internacionais, o que significa que há um enorme potencial, não só de atração deste talento internacional, que pode ficar fidelizado no país, porque aquilo que nós queremos é formar bem os nossos jovens, os nossos profissionais, mas também termos a capacidade de ser relevantes a nível internacional. E um dos cursos, ou uma das áreas em que a Católica foi pioneira também, foi quebrar com esse tabu estatista, como disse, no ensino da medicina em Portugal. Acredito que o balanço seja positivo. E a afluência de alunos, o decorrer do curso ano após ano, creio que é o terceiro este ano? Não, quarto. Quarto ano já? Já estamos no quarto ano, portanto vamos em 25, 26 vamos entrar no quinto ano. Implementando-se, de facto, os princípios no ensino e na prática médica de acordo com os princípios da faculdade? Exatamente, portanto, a Faculdade de Medicina é uma faculdade de missão, não é? Porque nós entendemos, e todos sabemos que uma das grandes fronteiras onde aquilo que são os valores do cristianismo e da valorização da dignidade humana se materializam é justamente no cuidado nos momentos mais frágeis da nossa existência. E, portanto, essa ética do cuidado, a Igreja Católica está ligada à medicina na Europa desde a formação daquilo que se chama a primeira escola médica, que foi em Salerno, não é? E, portanto, faz parte da nossa missão enquanto instituição. O modelo que nós estamos a desenvolver na Faculdade de Medicina é um modelo centrado no aluno, o modelo de PBL, que é um modelo conhecido e reconhecido, que foi, no fundo, desenvolvido inicialmente pela Universidade de Toronto, no Canadá, mas que tem na Universidade de Maastricht, na Holanda, uma das suas principais cultoras, e, portanto, eles foram nossos parceiros no lançar deste modelo. Tem tido resultados absolutamente extraordinários, é muito focado no desenvolvimento individual do estudante. Temos apenas uma limitação incompreensível, mas que demonstra algum poder estatista, que é o de que a faculdade está a elaborar muito abaixo da sua capacidade, porque só podemos admitir 50 estudantes por ano. E teriam mais candidaturas? Evidente.
é evidente. Mais candidaturas, mais capacidade, o país necessita, a Europa necessita. Portanto, é uma situação... É um pouco daquele tabu estatista que falava. Eu acho que é uma certa, costumo dizer, uma certa persistência no condicionamento do desenvolvimento da faculdade, mas que estamos certos, eu estou segura que nós vivemos num país onde a razão das coisas acaba por, eu acredito, e não é ser otimista. Aliás, o jubileu deste ano é os Peregrinos da Esperança, não é? E, portanto, eu creio e tenho esperança de que a boa razão das coisas nos levará a bom porto e, portanto, creio que será uma questão de tempo. E será um projeto a continuar no campus de Sintra, não é? Exatamente, porque é uma área que tem uma envolvente, tem um campus de conhecimento envolvente que iremos desenvolver nos próximos anos. Obviamente temos que ter foco, não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Em todos os 4 campi da universidade há necessidades de desenvolvimento infraestrutural, não é? Portanto, nós temos, como em qualquer atividade de gestão pública, privada, temos que estabelecer prioridades. Seguir um planeamento. Exato, temos que estabelecer prioridades. Professora Isabel Capeloa Gil, e em que ponto está a implementação da Cátedra Economia de Francisco e Clara? Está em vias de implementação e espero que em breve possa fazer um programa. Também em 2025? Sim, e espero que em breve possa fazer um programa sobre a Cátedra. Sim, poderemos com todo o gosto, sobretudo quando tivermos essa indicação de que irá marcar. Retomando ainda o discurso da tomada de posse, manifestou preocupação com a desinformação e colocou a Universidade também, enfim, nesse empenho contra o aumento da desinformação. Qual é o contributo que a Universidade pode dar? Em primeiro lugar, afirmando claramente aquilo que são os valores da verdade e do bem. A verdade não é um mito. Em ciência, a verdade existe. Nós costumamos sempre dizer que em ciência, aquilo que é verdadeiro ou falso pode eventualmente ser alterado com novas descobertas. Mas isso é certo, não é? Portanto, nós sabemos, hoje a física de Einstein veio suplantar aquilo que se acreditava que era a organização do mundo segundo Newton, não é? Mas tendo dito isso, nós sabemos aquilo que são princípios de realidade, o que é evidência e o que é falso. O que é problemático? O que é problemático, e aliás já o dizia Hannah Arendt, que é uma autora que celebra este ano o seu aniversário, que é muito importante recordar nos tempos que vivemos, era que os sujeitos com maior capacidade de serem seduzidos por quadros autoritários eram aqueles que não sabiam distinguir entre o verdadeiro e o falso. E isso está a acontecer na nossa sociedade? E ao nível global até? A desinformação é uma estratégia que destabiliza, não é? Portanto, cria em públicos não educados, e aí a função da universidade, das escolas e da universidade é muitíssimo importante. Porquê? Porque ensina uma coisa que não deve ser entendida de forma negativa. Ensina a suspeita. Suspeitar que nem tudo aquilo que nos dizem, nem tudo aquilo que se escreve tem uma evidência por trás. Ensina o olhar crítico, porque essa suspeita se baseia em valores sólidos. Portanto, uma educação para a suspeita não é uma educação para a desinformação, é uma educação para um olhar crítico baseado em valores sólidos. E por isso é que a educação baseada em valores é tão importante. Portanto, a educação não é neutra de todo. Temos que apostar naquilo que é a dignidade das pessoas, aquilo que são os valores que gerem as nossas sociedades, o direito dos indivíduos perante a lei, o Estado de Direito, a democracia, o respeito, a civilidade, o conceito de verdade, de bem e de belo, que são princípios platónicos que parecem que não existem, mas que são fundamentais
para que se possa navegar aquilo que são as dissonâncias do nosso dia. Ainda nesta temática, poderemos considerar uma ameaça quando os principais detentores da comunicação hoje, das redes sociais, são aliados próximos do presidente norte-americano? O que me parece perturbador é a enorme proximidade de plataformas tecnológicas que têm um poder não controlado pelos Estados junto ao poder político, seja nos Estados Unidos, seja na Rússia, seja na Hungria, na China, na Coreia do Norte, onde for, não é? Ou seja, aquilo que nós temos um conjunto de plataformas digitais com um poder imenso e, sobretudo, na transição daquilo que é, ou nos desenvolvimentos da inteligência artificial, que pode trazer um mundo extraordinário ou um mundo ameaçador. E o que é importante é que os decisores políticos tenham consciência e saibam verdadeiramente quais são as opções, não é? Para que possam tomar decisões e que os cidadãos também estejam informados. Há muitos anos há um autor que se lia e continua a ler ainda na faculdade, que é o George Steiner, que escreveu das suas primeiras obras, nos anos 70, que se chama No Castelo do Barba Azul, e que tem um capítulo sobre ciência. Ele uma história o conto de fadas, não é? Terrível, do Barba Azul que matava as mulheres porque elas eram curiosas, não é? Abriam a porta do castelo. E, portanto, ele pergunta se em ciência, e era uma questão que vinha relacionada com o desenvolvimento nuclear, se em ciência a nossa opção deve ser abrir a última porta do castelo do Barba Azul ou não avançar cientificamente e, portanto, ficar sempre antes dessa abertura. Porque se abrirmos a porta do castelo, podemos descobrir que dentro desse quarto existem os corpos das mulheres mortas, não é? Portanto, o horror e a catástrofe. Mas se não abrirmos a porta do quarto, também estamos a limitar o desenvolvimento daquilo que é o ser humano e ficaremos sempre encerrados numa visão da humanidade que não é certa. Portanto, ele não respondia à questão de se devíamos ou não abrir a porta do Castelo do Barba Azul. Mas, na verdade, e conhecendo depois a obra do Steiner nos anos subsequentes, a abertura dessa porta é fundamental, mas é fundamental que estejamos preparados para o fazer. E não sei se neste momento, se as sociedades sofisticadas como estão, mas com a falta de informação também que têm relativamente a estes desenvolvimentos, estão preparadas para abrir a porta. Falemos de um outro assunto, que é a Faculdade de Teologia nesta casa, nesta universidade, e, enfim, em diferentes perspectivas o poderíamos abordar, mas gostava que se referisse à importância desta faculdade no âmbito do diálogo dos saberes. Acredito que internamente esse diálogo seja natural e aconteça. Externamente também o é? Tem, obviamente. A teologia é uma proposta específica e muito própria, ancilar ao desenvolvimento das sociedades modernas. A religião mas se calhar não considerada parte... dessa forma. Sim, porque isso tem a ver com os processos de secularização positivistas que as sociedades foram desenvolvendo há quase 200 anos, não é? Portanto, nós estamos aqui num ponto de desenvolvimento societal em que, mas acho, bom, estamos num ponto de desenvolvimento societal em que a religião é vista como algo de paralelo e não compaginável com a ciência, o que é uma visão completamente errada. A teologia é uma área própria do saber. O fenómeno religioso é um fenómeno central ao desenvolvimento das pessoas, a busca da espiritualidade, o diálogo interreligioso é um fenómeno que estrutura as sociedades em que vivemos, mas enquanto fenómeno, é um fenómeno de fé, mas é um fenómeno também estruturante da coesão social e, enquanto tal, um objeto legítimo de estudo. Faz parte, aliás, da lista das disciplinas consideradas no Manual das Nações Unidas, que não tem nenhuma, digamos, não pode ser considerado como sendo particular próximo
particularmente próximo de qualquer religião, não é? O Frascati, o famoso Frascati, que faz a classificação das áreas científicas. A teologia e os estudos de religião, são duas coisas distintas, estão assinaladas como áreas científicas próprias. Em Portugal, a teologia, enquanto estrutura organizada do conhecimento, e quando é avaliada externamente, sobretudo pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, é aglutinada à filosofia, o que é verdadeiramente uma pena, porque não é reconhecida como uma área própria, e o mesmo acontece em França, mas são os únicos países da Europa onde tal acontece. Na Alemanha, a teologia é uma área própria, reconhecida, tal como qualquer outra, como a física ou como a literatura. Não ser reconhecida em Portugal confere-lhe alguma fragilidade? Em termos de financiamento, sim. A teologia é uma área cultivada exclusivamente na Universidade Católica. Antes da criação da Universidade Católica e antes da Lei de Separação, existia uma faculdade de teologia em Coimbra, não é, como sabemos, não é? E isso termina com a República e depois, mais tarde, com a Lei de Separação entre o Estado e a Igreja. E, portanto, só é retomado o ensino da teologia com a fundação da Universidade Católica em 1967. E é fundamental que o país tenha capacidade de formar teólogos e teólogos com qualidade, que sirvam a Igreja, que sirvam a sociedade. E seria fundamental também que fosse uma área do saber específica? Para a FCT? Sim, com certeza. Esse é um diálogo que temos feito de forma recorrente com a Fundação. Era particularmente importante que a área da avaliação da filosofia fosse filosofia e teologia. Não ficar agregada a teologia à filosofia. Que fosse nomeada. Podia ser... podiam ser equipas mistas, não? Porque é uma área relativamente pequena no nosso país, mas tem que ser nomeada, porque é diferente, quer dizer, tem a sua especificidade, a sua metodologia própria e a sua dignidade própria. Ainda neste diálogo da teologia com outros saberes, essa é uma aposta que a Universidade tem nos diferentes espaços onde lecionam a teologia? Seja Lisboa, Porto e Braga, não é? Porto e Braga, exatamente. Portanto, a Faculdade de Teologia está presente, não só enquanto faculdade, com a sua proposta de valor próprio e os seus ciclos de estudo, mas em todos os outros ciclos de estudo de licenciatura, alguns de mestrado também, intervindo na área do cristianismo e cultura, também na doutrina social da Igreja, nas áreas de ética e depois em programas próprios, por exemplo, na área da arte e da espiritualidade, cinema e espiritualidade, temos projetos muito próprios em que a teologia tem um papel muitíssimo importante a desempenhar. Uma das nossas grandes apostas que se iniciou justamente este ano foi o curso de doutoramento em Ecologia Integral, que é o primeiro no mundo, que é um curso pluridisciplinar, interdisciplinar, que congrega as áreas da teologia, das artes, ciências humanas, economia, biotecnologia, numa visão holística daquilo que são as questões muito prementes desenvolvidas por Papa Francisco na encíclica Laudato Si. A palavra esperança percorre todo este ano, em torno do jubileu, acredito que também o Dia da Universidade Católica. Exatamente. É o saber como esperança. E, na verdade, para que as sociedades possam ter um futuro, precisam de pessoas, acabamos de falar da desinformação, pessoas informadas, que saibam distinguir entre o que é conhecimento, o que é manipulação, o que é falsidade, e também falar da emancipação que para cada indivíduo e para a sociedade é desenvolver quadros aprofundados de saber e conhecimento. Mais uma etapa nesse grande projeto e nessa grande epopeia também que é a Universidade Católica. Muito obrigado, professora Isabel Capeloso Gil, por ter estado no programa Santa Vez. Eu que agradeço o convite, como sempre. Muito obrigada. Obrigado. De facto, um encontro onde quisemos partilhar consigo o que são os projetos, as apostas da Universidade Católica neste ano, onde a palavra esperança é também uma aposta na verdade. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.